Prezados telespectadores, aqui estamos com o nosso Saúde e Companhia. Hoje nós temos uma companhia muito importante e agradável para nós aqui, é o Jorge Bassiti. O Jorge Bassiti é um engenheiro de família muito conhecida aqui em Rio Preto. Todos nós conhecemos mais do que bem a família Bassiti, gente de muita representatividade na nossa cidade e no Brasil como um todo. O Jorge Bassiti é uma pessoa muito querida para nós. Ele esteve ausente do nosso país durante muitos anos, viveu 26 anos nos Estados Unidos, e nós queremos aproveitar toda essa vivência do Jorginho Bassiti para que ele possa melhorar a vida do Rio Pretense. Tenho certeza que ele pode fazer isso com muita facilidade, ele tem uma disposição enorme em ajudar. Então apresento para vocês mais uma vez, para vocês conhecerem. Ele é lógico que o pai dele foi prefeito de Rio Preto, o tio foi deputado, vereador, então vocês conhecem a Avenida Badim Bassiti, conhecem a cidade de Badim Bassiti, todas as homenagens para essa família. Eu tive o prazer de conviver quando o Jorge ainda era adolescente, ele morava na frente da minha casa. Então eu tenho assim um grande apreço pelo Jorge e conheço bastante a atividade dele, o que ele sabe e o que ele gosta de Rio Preto. Imagina, para quem esteve nos Estados Unidos durante 26 anos, a família dele, a maior parte está lá nos Estados Unidos, ele está aqui porque ele gosta de Rio Preto. Então, Jorge, o microfone está aberto para você, a câmera também. Por favor, vamos conversar um pouquinho aqui com os nossos riopretenses e o mundo inteiro, porque a nossa televisão está ligada num canal 7 aqui dentro de Rio Preto, mas também ela pode ser sintonizada em qualquer aparelho, seja um smartphone, seja um computador. O endereço é muito simples, é tvriopreto.tv. E você pode estar nos Estados Unidos, você pode até avisar o teu pessoal lá nos Estados Unidos que eles podem ver-nos aqui a hora que eles quiserem. Mesmo porque esse programa, além de ser apresentado, depois ele é gravado, e isso fica para a história de Rio Preto, da nossa cidade, da nossa região aqui. Então, com a palavra você, Jorge, apresente-se aí da maneira que você mais gosta. Bom, é um prazer estar aqui a seu convite. Cumprimento aí os telespectadores. Vocês têm a felicidade de ter o Dr. Braille aqui, porque é uma pessoa que jamais será esquecida em Rio Preto. Nós ficamos... eu me formei em 1970, final de 69, 70, e trabalhamos nas maiores construtoras do Brasil. A Valdomiro Zarzur Engenharia, no comecinho da minha vida profissional, me contratou para terminar um prédio que até hoje é o maior edifício da América Latina. Edifício Palácio Azuricoga, que agora chama o nome do quem construiu o prédio, Comendador Valdomiro Zarzur, que por sinal era primo irmão da minha mãe, né? Isso mesmo. Então, o prédio tem 54 andares, 150 metros de altura, ele tem 72 mil metros de área construída, 17 de largura por 72. Onde que ele está, esse prédio? Ele está na Avenida Prestes Maia, 241, ao lado do viaduto Santa Ifigênia. Interessante. Esse prédio não é muito conhecido, né, Jorge? Ele até que porque há uns poucos tempos atrás, o Estadão fez uma enquete dos prédios mais altos da América Latina. E da América Central e América do Sul, esse ainda é o mais alto. E eu pensei que fosse o edifício Itália. O edifício Itália, como qualquer edifício da Avenida Paulista, geograficamente está mais alto, mas não o prédio em altura em si. Ele tem 45 andares, né? O edifício Itália. O Itália tem 41. 41. Só que ele está no lugar mais alto. Ele está na São Luís com a Ipiranga. Isso, E nós estamos no Vale do Anhangabaú, que é baixo. E quantos andares tem? 51. Esse edifício foi feito por Dr. Valdomiro Zarzur e mais 2 apenas, na época da Revolução. Demorou 10 anos para fazer esse prédio. E um deles, inclusive, era o arquiteto Aaron Kogan, que foi assassinado no meio da transcrição do prédio. Puxa vida, hein? E aí então ficou só o seu Mansur,
e o Dr. Valdomiro Azul fazendo o prédio sozinho, com dinheiro próprio. Por isso que demorou tanto tempo. Mas... Aliás, o projeto estrutural foi tão bem elaborado que na época quem fez o projeto foi o Dr. Figueiredo Ferraz, que foi convidado para ir para a Europa e recebeu um prêmio pelo cálculo que ele fez para aquele prédio, porque o prédio é uma gilete de pé, 17 de largura por 72 com 150 de altura, é uma gilete de pé. E o prédio está perfeitamente estável, né? Bom, então, né, é interessante, eu tive um primo que infelizmente já faleceu, ele trabalhava lá no escritório de cálculo do Figueiredo Ferraz. Até casou com uma sobrinha do Figueiredo Ferraz. Na Paulista com a Rebouças. Exatamente. O José Carlos Arantes, filho do finado Edmundo Arantes, também trabalhou lá. Ah, então é isso. Ele se formou calculista, hoje ele é fazendeiro. Mas depois nós trabalhamos em firmas grandes, fizemos o Banco do Brasil em Belo Horizonte, para a firma Excisa do Rio de Janeiro, e a João Fortes me contratou para fazer o headquarter de frente à estação do Jabaquara, que é o prédio do Banco Itaú. Ela é a central do Banco Itaú, e nós fizemos aquilo lá. Tem um pouquinho de trabalho, porque para fazer a fundação trabalhamos em cima praticamente de um lago, de tanto que chovia. Poxa vida. E foi bem. Depois eu fui para os Estados Unidos em 82. 82 você pronto. Revalidei meu diploma de engenheiro, trabalhei de tudo um pouco, sobretudo como engenharia. Casei em 85 e tivemos 2 filhos, a Linda com 30 anos de idade hoje e o Alexander com 28. E eles estão lá nos Estados Unidos? Eles são americanos e brasileiros, mas nasceram nos Estados Unidos. Estão bem, estão trabalhando direitinho, está tudo bem. E depois, então, em 2008, resolvi voltar para o Brasil. E para Rio Preto, né? E para Rio Preto. E aqui as principais obras que nós fizemos foi o Ateste Abril, o Torra Torra, o Lojão do Brás. E antes de ir para os Estados Unidos, nós fizemos a Biblioteca Municipal, na época do Dr. Wilson Romano Calil. Isso, que foi um projeto do Toscano, né? Não, foi projeto do filho do Saulo Vilela. Ah, é? Tinha a impressão que era do Toscano. Foi do filho do Saulo Vilela, porque ele estudou Hernani Vilela, eu lembrei. Hernani Vilela, ele trabalhou, ele se formou de arquitetura em Brasília e se inspirou na SEB de Brasília, que é as Centrais Elétricas de Brasília, que é um prédio parecido, todo em vidro. Toda a inclinação daquelas colunas é em vidro. Esse era para ser também. Era para ser em vidro, isso eu sei. Aí depois resolveram fazer umas janelas verticais ali, que mudou um pouco a beleza do prédio, infelizmente. Mas um dia dá para mexer nisso aí também. Dá, né? Dá para mexer. Dá. E isso aí lembra, inclusive, o Cassino Luxor de Las Vegas, que é tudo vidro escuro e é da mesma concepção, só que muito maior, né? Sim, mas eu acho que, então, aquela área vai ficar uma área muito nobre, esperamos, né? Com a nova estação rodoviária, etc. Vai. Essa estação rodoviária, desde quando eu cheguei aqui de volta dos Estados Unidos, eu apregoava que ali podia ser um terminal rodoviário urbano e o atual transformar somente em interurbano. E entre os dois, nós temos a EFA, a antiga EFA, que agora é só para trilhos, os usos dos trilhos só para carga. Mas como nós temos ali, desde 1920, mais de 25 metros de desapropriação, 2 pares de trilhos a mais ocupa um total entre os 2 trilhos, com um trem que vai e outro que volta, vamos dizer assim, apenas 8,10 metros. Apenas. 2 trilhos para 2 trens simultâneos, 8,10 metros. Nós estamos terminando esse bloco, Jorge, então agora nós vamos falar de Rio Preto no próximo bloco. Certo. E não saia daí não, você espera que nós estamos voltando já já. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos voltando com o nosso programa Saúde e Companhia. Hoje não temos a presença do professor Renato. Ele está em São Paulo numa tese de docência.
Então, está ausente de nós aqui. É lógico que ele faz falta, mas nós temos aqui o nosso convidado, o Jorge Bassiti, e ele começou a falar de um assunto que eu sempre tive interesse, já escrevi alguns artigos sobre o fato, da possibilidade de a gente ter um metrô de superfície aqui em Rio Preto. É isso, Jorge? Também. Como é que seria isso, então? O metrô de superfície em Rio Preto seria o uso da atual estrada de ferro que nós temos, transformar o que nós temos ali hoje de plataforma em uma bela plataforma de usuários do metrozinho. Aproveitaríamos os 2 trens que nós temos aí parados, enferrujando, e colocaríamos aí alguns vagões para fazer pelo menos de Catanduva até Talhados e tal. E nós evitaríamos muito a entrada de ônibus em Rio Preto e automóveis, que vem muito para educação, para saúde e para comércio. Exatamente. É só questão de ter um pouquinho de boa vontade. Colocar os trilhos é fácil, um pouquinho mais difícil alargar os viadutos, que seria preciso alargar, como por exemplo o viaduto que tem em cima da Transbrasiliana, que passa o trem por cima, né? Teria que fazer um aumento, mas também hoje em dia com o pré-fabricado, os concretos pré-fabricados, como os que da Protendit faz, por exemplo, no Brasil, para o pessoal se lembrar o que é um pré-fabricado, é bem fácil. E nós teríamos um trem que resolveria o problema de Rio Preto, está bem próximo do centro da cidade. Sim, ele passa em lugares importantes de Rio Preto, né, Jorge? Porque ele passa lá onde era a Swift, que hoje é um teatro, né, Paulo Moura, ele depois passa junto lá da estação rodoferroviária, etc. Depois ele passa... Gonzaga. Hã? Em Gonzaga do Campos? Passa em Gonzaga, não, mas ele passa também ali na Avenida Badibacite, no fim da Badibacite, ele passa depois em Gonzaga de Campos e vai a Mirassol, e depois essa ligação pode até aumentar. Né? Pode ter, até, por exemplo, um trem regional aí. De Gonzaga de Campos, ele poderia ir para a Zona Norte. Também para a Zona Norte, eu não acho boa ideia de alguns que dizem que teria que transferir esses trilhos para a periferia. Fora custar alguns bilhões, que nós estamos sem nada de dinheiro nem para tapar buraco, esse trem daqui 50 anos voltou a estar na periferia de novo. Sim, mas eu penso no seguinte, né? A Central Station onde que é? Sempre no centro. No centro de Nova York. Então, eu acho um absurdo você querer tirar o trem do centro porque ele atrapalha. Bom, atrapalha. Então, a Central Station não estaria lá. Ela está no centrinho de Manhattan. O terreno vale bilhões lá, né? Não precisaria fazer nada. Só vendendo aquela área, seria, ou sei lá, fazendo mais parques, que sei eu, seria um negócio fantástico se isso fosse bom. E todas as outras cidades, você vai em Washington, sei lá, você sabe mais do que eu, nos Estados Unidos inteiro, você tem as estações dentro da cidade. Se você imaginar o que o pessoal reclama, é o fato das porteiras, que é na General Glicério e na Bernardina. Então antigamente foi feito o viaduto em cima da Mirchidonce, que cruza a represa, e o trem também lá, né? Sim. Foi feito, na época do meu pai, a continuação da Andalote passando por cima da represa. Na época do Luiz Romano Calil fizeram os viadutos da Jordão Reis, exatamente, né? Que é a continuação da Badibacite. E, na minha opinião, os 2 mais importantes não foi feito até agora, passado 40 anos. Saindo da Pedro Amaral, pela General, passando por cima da Estrada de Ferro, que é mais baixa, e saindo próximo do Palestra. E o outro é na Bernardino. A hora que nós fizermos esses 2 pontilhões, que é bem fácil e curtos, nós vamos tirar as porteiras. Tirando a porteira, tirou o apito do trem. E ninguém mais vai lembrar desse trem. Fale isso aí, Jorginho, porque todo mundo está reclamando do apito do trem. Eu gosto. Eu moro relativamente distante do trem, mas o apito chega lá. Chega. E para mim, assim, é muito saudoso, né? Ouvir o apito do trem. Apesar de não ser mais você morava, e eu moro na casa do meu pai, chega na Voluntários com a Santa Helena. Onde você está morando, né? Chega também, porque vem pelo vale, né? É muito interessante. E é lógico que chega com menos decibéis lá para nós, então a gente gosta. Mas, então na história do trem a gente já falou, eu acho que é uma coisa importante. Eu te faço uma pergunta que eu vi em Denver. Nós temos o calçadão que... Nós já conversamos sobre isso, Jorge. Ele é um shopping aberto, não é? É um shopping aberto. Não custa nada a gente conseguir arrumar mais aquilo. Dê tua ideia aí, você
me ensinou tanta coisa. Ele poderia ser o que é hoje em Miami, o Bayside, né? Bayside, que é lindo. O Bayside é justamente uma rua com a loja dos dois lados. Dos terminais desse shopping tem o centro de comida e também tem as boates, os bares, e que faz com que aquilo também funcione de noite maravilhosamente bem. Nós teríamos que cobrir isso aí, assim como se cobre hoje, por exemplo, os estacionamentos que tem ali ao lado do aeroporto, o estacionamento econômico e outros aqui pela cidade, que é uma telinha que sombreia o lugar e faz chover menos por dentro. Exatamente. Aí nós teríamos que acrescentar, evidentemente, na General Glicério, alguns lugares para guardar os papelões das lojas que eles deixam em qualquer lugar, fica feio. Isso. E também um lugar para crianças serem trocadas, tipo fraldário. E banheiros também. E banheiros né? também, claro, cada 200 metros no mínimo um banheiro para cadeirante, aquela coisa toda. O que eu não vejo nenhuma dificuldade, nem que fosse nem de subterrâneo. Dinheiro. Nem de dinheiro, né? Nem que fosse subterrâneo, onde era a rua, hoje é só passeio. Exatamente. Valorizaria o centro. Nós temos os trens que vão, os ônibus que vão chegar no centro e a pessoa a pé vai fazer essa compra e volta para casa. E acho que a gente conversou sobre uma ideia também, que vai ficar para o próximo bloco, veja como passa depressa o nosso bloco aqui, mas duas ideias que eu não quero que a gente deixe de falar aqui. Uma é da possibilidade de ter um transporte local, entre o centro e uma grande garagem onde pudessem ficar os carros e lá a própria estação de ônibus. Poderia ter, como tem lá em Denver, né, que você, inclusive, não é pago, é grátis, porque o próprio sistema se mantém. Então, essa seria uma ideia. E outra ideia que eu quero discutir, que você discuta no próximo bloco, Jorge, e que a gente vai voltar mais vezes aqui, é a respeito da iluminação. Eu acho que isso aí é um ponto fundamental para Rio Preto. Não é caro, como você já me disse, e nós temos toda a chance de poder implementar isso, que vai diminuir criminalidade, etc, etc. E então, esse bloco está terminando. Já nós voltamos com o próximo bloco. Não saia daí, que esse assunto é muito importante. E a gente quer a tua adesão a essas ideias aqui que estão sendo lançadas de um país desenvolvido para ser transportados para Rio Preto, que é uma cidade que nos atrai muito e que tem mostrado ao Brasil que tudo de bom acontece aqui. Então vamos lá. Não saia daí não, que nós estamos voltando. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Então estamos voltando com o nosso terceiro e último bloco de hoje, mas tenho certeza que nós vamos voltar aqui com o Jorge muitas vezes, porque ele é um consultor para Rio Preto. Isso aí ele faz com todo prazer e toda disposição. Vamos falar então um pouquinho, Jorge, de que a cidade de Rio Preto ainda é escura. Ela é muito bonita, mas de noite o pessoal que vem aqui, e veja, o pessoal da região quer vir de noite, de dia está trabalhando. Nós podíamos ter uma cidade aqui feérica. Como é que você vê isso aí? E transmita a tua ideia, que você já me transmitiu, eu fiquei entusiasmado. De fato, Rio Preto atrai à noite muita gente que vem aqui em bailes, em festas, em aniversários, em churrascos de final de semana beneficente, etc. e tal. Acontece que a cidade é escura de noite. Se você vem de Olímpia, por exemplo, e chega perto daquelas torres de televisão lá em cima, você vê a cidade lá embaixo, mas ela está escura. Então, se você ir para a Europa, como você sempre vai, ela é toda iluminada, Paris, a Áustria, todos os países. E à noite é que fascina, de fato. As luzes... Paris já desde o século passado, no começo do século, já é cidade de luz, né? Cidade de luz, exatamente. Foi pouco iluminada assim. Os Estados Unidos também vê muito esse aspecto como valorização da própria cidade. Nós temos prédios em Miami, por exemplo, que muda de cor cada 20, 30 andares. Depende da época, muda de cor. É dourada, é branco, verde, e cada sequência de andares muda de cor. No caso de Las Vegas, onde eu tenho um filho que mora lá, vim de lá há um mês,
a cidade é ferricamente iluminada. Então, o que mais encanta em Las Vegas é à noite passear e nos cassinos do que de dia. De dia tem aquele sol forte, de deserto, Do deserto? e não tem tanta graça assim. Enquanto que à noite o pessoal vai para as calçadas passear e ver cada show que cada hotel dá. O sistema de instalação dessas luzes LEDs é muito simples. São 2 peças de mais ou menos 1,20 m por 40 m, com centenas de LEDs dentro de várias cores, e que você pondo no chão do piso na frente do prédio com apenas um fio 16, é o mesmo fio que usa para liquidificador, ele ilumina o prédio e com uma economia de energia fantástica, né? Porque o LED ele é muito econômico e muito forte. E dura muito, né? E dura muito. Por exemplo, se alguém for para São Paulo, quase esquina ali do cemitério da Avenida Dr. Arnaldo, vai ver o Hospital do Câncer, que tem 25 andares, ele vai mudando de cor, é a coisa mais linda. E também a própria Avenida Paulista, eles estão adotando muito isso, né? As torres de televisão também? As torres de televisão também, e nós temos várias aqui em Rio Preto, inclusive em cima de prédios aqui no centro, e absolutamente escuras. Eu acho que a iluminação vale a pena, poderia ter um projeto junto à prefeitura, de ajudar um pouco nos impostos. Pois é. E talvez até um relógio próprio para custear esse sistema. Ou tirar do IPTU, por exemplo, né? É um sistema muito mais barato. Nos Estados Unidos, quando você reforma um prédio na praia, você tem desconto quase que total da reforma nos impostos. Justamente para animar os prédios velhos. Porque esse dinheiro volta, não é verdade? Dinheiro volta na forma de turismo, volta na forma de consumo, exatamente. etc. Quando eu mudei para Miami em 82, só tinha velhos em Miami Beach. A gente escutava ambulância todo dia buscando alguém. E aí a prefeitura resolveu incentivar jovens morando lá pela menos da metade do imposto, menos da metade do IPTU. Hoje está infestado de jovens e chegaram as lojas de marcas, Givenchy, todas essas marcas Passou famosas. a ser a capital da América Latina. E ficaram ali na praia os melhores hotéis da cidade para se comer, aquela coisa toda. Aí então, mesmo hotéis antigos, né, ficaram muito fizeram prestigiados. Ficaram muito bons. Então, por exemplo, eu acho, nós já falamos sobre isso, mas o calçadão, o grande problema lá é iluminá-lo. Porque de noite, eu acho que ali seria um lugar perfeito, aí não precisava nada. Basta pôr iluminação lá, você concorda que as lojas poderiam trabalhar normalmente, e é aquilo que a gente gostaria de ter. Nosso clima é quente, o nosso clima não chove nessa época. Está chovendo agora excepcionalmente, mas então são barzinhos na calçada que seriam realmente grande atração para toda a nossa região. Sem dúvida. Isso aí aconteceu na Lincoln Road em Miami Beach. Então vocês estão vendo a experiência do Jorge. Era uma rua totalmente abandonada, a prefeitura iluminou tudo e lojas que eram de roupa, que estavam quase que parando, transformaram-se em ótimos restaurantes e ficou lindo ali. A Lincoln Road ficou maravilhosa. Nós podíamos fazer isso porque nós estamos com os ônibus bem perto e seria uma grande atração para a cidade, classe média, classe alta, seja quem for, ir à noite e se divertir ali nesse calçadão. Ia ficar muito bom. E aproveitava para poder arrumar as praças para fazer parte desse conjunto. O conjunto todo, né? Você poderia pôr gente tocando violino lá, você podia pôr gente fazendo um show, uma banda, um lugar para dançar. Então vejam, olha, isso quanto custa, Jorge, na tua ideia? Isso custa muito barato. No Japão, o pessoal acaba de jantar, vai para a praça dançar. Então, com música. O povo vai dançar. E adoram. Eu vou te falar, Jorge, o meu pai veio da Europa, né? Como os teus antecessores. E na cidadezinha dele, que é uma cidade que hoje tem 2.000 habitantes, em toda a esquina tem alguém com uma sanfona lá, outro com qualquer outra coisa, o pessoal dançando. Porque faz parte da nossa felicidade você ter um pouco de lazer, ou muito lazer. Diferente daquele lazer que vai ser dentro da boate, que vai ser dentro de um lugar fechado, que você não respira o ar puro que nós temos aqui, por sorte ainda, não é verdade? Então, eu acho que essas ideias são importantes. Veja, rapidamente falamos do que aqui, Jorginho? Falamos do metrô, falamos das estações, falamos de reformar lá a biblioteca para ficar bonita, falamos da cobertura
do calçadão, falamos da iluminação da cidade. São coisas muito fáceis de serem feitas e que fariam de Rio Preto aquilo que a gente deseja, um centro de atração, porque com isso nós vamos ter uma economia mais vigorosa, não é verdade? Muito mais vigorosa, e muita gente trabalha de dia em toda essa região de Rio Preto, mais de 90 cidades, e gostariam de vir à noite para cá e ter opções de compra. A pergunta que eu sempre faço para mim mesmo: se os shopping centers podem abrir até 10 da noite, por que não pode abrir ao centro? Tem o sindicato que fala que isso, que não, que não. Não tem motivo. Se deixou abrir um lugar, abriu exceção. E se o dono quiser deixar aberto, que ele sabe que vai ter clientes com um clima muito mais agradável, com barzinho, com dança, com tudo, como fizeram na Lincoln Road, que todas as lojas estão abertas até quase meia-noite, 1 hora da manhã, que seja. Aliás, mas em Nova York também nada fecha, né? Exatamente. Então, está até na música do New York, né? Não fecha. 100% aberta a cidade. É muito mais agradável você fazer compras à noite com a família do que a esposa fazer compra, o marido está trabalhando, o filho está na escola, aí aproveita, janta, aquela coisa toda, então, incrementa a cidade. E movimenta a economia. Bastante. Bastante. E nessa fase difícil que o Brasil está passando, nós temos que ter oportunidades de crescer. E com criatividade. Só com criatividade, senão não vai. Mesmo com a crise que nós estamos, o advento do LED é um negócio fantástico. Porque nós passamos a ter um sistema de iluminação que, na realidade, não dispensa calor, não fica soltando calor. Então, você transforma tudo ela é fria. Em luz. Né? Infelizmente, quer dizer, a lâmpada incandescente que foi inventada pelo Edison com grande dificuldade, né, no século retrasado, acabou. Não vai ter mais, não é isso? Já houve uma evolução e vamos ter mais evoluções depois do LED. Só para lembrar ao público que no Japão 85% do país usa já LED. Já usa LED, 85%. É mais barato do que fazer usina hidrelétrica, né? Muito mais barato, sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar alguma coisa depois no futuro também sobre a energia gerada por calor solar. Então, isso é uma outra coisa importante. Que aqui nós temos tanta irradiação aqui. Eu já escrevi algum artigo sobre isso. Eu acho que é uma coisa importante a gente deixar de mensagem. Mas nós estamos acabando, Jorge. Passou tão depressa. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso Rio Pretense e para o mundo inteiro, né? Para onde nós chegarmos aí com o nosso sinal. Eu agradeço a oportunidade e o que eu mais sinto falta aqui em São José do Rio Preto é uma atenção que administrações anteriores deixaram de cuidar, que é a mobilidade da cidade. Nós já estamos tendo ruas congestionadas que nós não tínhamos e nem pensávamos que ia ter. São Paulo hoje está com 220 quilômetros de recorde de congestionamento. Quem que podia acreditar isso há 50 anos atrás? Hoje Rio Preto deve ter 2, 3 quilômetros. Quem sabe daqui 50 anos vamos ter 30, 40, 50, porque não estamos cuidando da mobilidade da cidade. Viadutos e trevos de 4 folhas nas entradas da cidade, viadutos em tudo quanto é lugar. É um custo-benefício altamente necessário. Tendo ou não tendo dinheiro, vai para Brasília, busca e faz. Não pode deixar de fazer. E estacionamentos públicos também nas praças é super importante. É só isso que eu tinha que dizer. Gostaria Não, você tem muito para dizer, mas vai ficar para um próximo programa, Jorge. E olha, o Jorge Bassiti, o doutor Jorge Bassiti, está se oferecendo, inclusive aqui nós estamos tratando, para que ele tenha um programa aqui com os telespectadores, porque na realidade a experiência de quem viveu 26 anos nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, e está se oferecendo para ajudar Rio Preto a crescer, a ficar uma cidade mais agradável e que possa atrair mais gente. Eu acho que isso é muito importante para nós, né, Jorge? Então, telespectador, espere por novas inserções aqui do Dr. Jorge Bassiti e saiba que ele é um grande amigo nosso, é um amigo de todos os riopretenses e tem uma família ao qual nós devemos muitas obrigações mesmo. Então, fique com Deus e até o próximo programa.